círculos e circunferência. Nessa primeira aula, vamos falar aqui de triângulo, né, de uma forma geral, e no decorrer das aulas vamos falar também dos círculos e circunferência. Nessa primeira parte, né, vocês estão vendo aí que o triângulo, né, que também aceito como trilátero, na verdade ele faz parte da categoria dos polígonos, certo? Que os polígonos, por sua vez, é formado por ângulos e lados. Então, os triângulos ele têm uma característica especial. Como vocês podem ver aqui, ó, é a figura geométrica que ocupa o espaço interno limitado por três segmentos de retas que concorrem 2 a 2 em três pontos diferentes, formando três lados e três ângulos que somam 180 graus. Então, eles formam três lados, três ângulos internos, né? Que quando somam esses ângulos internos, dá o resultado de 180 graus, certo? Então, não existe triângulo fora desses parâmetros e dessas características, certo? Todo triângulo ele precisa ter a soma dos ângulos internos igual a 180 graus, certo? E também existe uma condição de existência para o triângulo, certo? Ó, ele diz aqui que a medida de qualquer um dos lados é menor que a soma das medidas dos outros dois lados e maior que o valor absoluto entre a diferença da medida dos outros dois lados. De modo geral, gente, o que ele está querendo dizer é o seguinte: se você escolher esse lado aqui, certo? Lado A, os outros dois, o lado C e o lado B, quando eu somo esses lados, tem que ser maior do que esse lado A. Se eu escolher o lado C como referência, então esse lado C tem que ser menor do que a soma, o resultado da soma desses outros dois lados, lado A e lado B, certo? Então, tudo isso vai em relação àquele lado que você tomar como referência, ok? Então, a existência de triângulo, a condição de existência do triângulo é essa, que um lado ele é menor do que a soma dos outros dois lados diferentes dele, né? Do ponto de referência, do lado de referência, certo? E outro detalhe é que a soma dos ângulos internos somam 180 graus. Fora as outras coisas, né, que a gente sabe que já é característico do triângulo. Então, passando para o próximo slide, a gente vai ver aqui uma lista aqui de triângulos, de tipos de triângulo, né? O primeiro aqui que eu coloquei, esse aqui é chamado de triângulo isósceles. Ou seja, qual é a característica dele? Ele tem dois lados congruentes. Lembra da palavra congruente que a gente falou nas aulas passadas? A gente falou que, exatamente, o triângulo que tem lados congruentes, que a palavra congruente quer dizer, né, no nosso linguajar, lados iguais, certo? Para que fique melhor o entendimento. Então, no triângulo isósceles, você vai ver que esses dois lados, ó, que eu estou apontando aqui, eles são iguais, certo? E também vai ter dois ângulos iguais, que é esse aqui, ó, e esse outro aqui. Essa é a característica de um triângulo isósceles. Que também a palavra isósceles está relacionado lá àquela figura que a gente estudou lá na aula passada, né, nas aulas passadas, que foi o trapézio isósceles. Ele tinha aí dois lados, né, congruentes, dois lados iguais. A próxima figura que vocês vão ver é a figura do triângulo equilátero. Esse triângulo equilátero aqui, ele é um triângulo especial em nossos estudos, certo? Quando a gente vê um triângulo equilátero, a gente tem uma área, uma forma da área específica para ele,
certo? Podemos calcular o lado de um triângulo equilátero, são tudo fórmulas que são específicas desse triângulo equilátero, ou seja, a gente pode dizer que ele é um triângulo especial, um triângulo importante na matemática, certo? Não que os outros não sejam, mas ele em especial, e o retângulo também, o triângulo retângulo, são triângulos referência aí para nós que estamos estudando matemática, certo? Então, triângulo equilátero, o que é que ele tem, professor, de tão importante aqui? A gente viu que todos os lados dele são congruentes, ou seja, todos os lados são iguais. Todos os ângulos internos de todos os triângulos somam 180 graus, mas em especial os ângulos internos do triângulo equilátero, cada um, não sei se está dando para ver, vocês verem aí, ó, mas todos eles medem 60 graus. Quando você soma 60 com 60 mais 60, vai dar exatamente 180, que cai dentro da característica e das propriedades dos triângulos, certo? Então, você deve observar nos triângulos equiláteros é esse detalhe, se os ângulos são iguais e se os lados são também iguais, certo? Quando a gente fala de triângulo equilátero e dá o valor de um lado, automaticamente a gente já sabe quais são os valores dos lados restantes desse triângulo. Aí pronto, a gente passa para outra figura, né, que é a figura do triângulo escaleno. Triângulo escaleno. Essa palavra está relacionada, gente, com um triângulo que tem todos os lados diferentes. Certo? É por isso que ele colocou aqui, ó, três tracinhos aqui, indicando que é diferente desse lado que tem dois tracinhos e também diferente desse outro que tem somente um tracinho, certo? Então, todos os lados são diferentes e, consequentemente, todos os ângulos são diferentes, certo? Na maioria das vezes, a gente vai ver aqui, nas próximas explicações, que essa fórmula aqui está mais relacionada, ela é mais utilizada no triângulo escaleno, porque às vezes no triângulo escaleno não vem definido a nossa altura do triângulo, certo? Que a gente vai entender daqui a pouco. Então, o triângulo escaleno, ele tem essas características, né? Todos os lados são diferentes e todos os ângulos também são diferentes, certo? E aí o próximo triângulo é chamado de triângulo obtusângulo, certo? É aquele triângulo, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, esse destaque, ele diz o seguinte, que é o triângulo que tem um dos ângulos maior do que 90 graus, certo? Antes de falar deles dois, pula aqui para o triângulo retângulo, para a gente entender o que é que significa esse ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus, gente, ele é indicado ó, por esse símbolo aqui, certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer ele aqui. Pronto, fazer aqui do lado. Ele está dentro da figura, esse símbolo, e ele está representando 90 graus, certo? Esse sinalzinho, esse símbolo que eu fiz aqui, é justamente esse desenho que está dentro desse triângulo. Ele indica que o triângulo ele tem 90 graus, certo? E quando o triângulo ele tem um dos ângulos igual a 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Justamente porque se eu quisesse pegar esse triângulo, complementar ele aqui, ó, eu ia formar exatamente a figura de um retângulo. E é através desse triângulo também, triângulo retângulo, é através dele que eu encontro essa área aqui, que é chamada de área do triângulo. Área do triângulo qualquer, certo? É através do triângulo retângulo que nós encontramos a área. Mas não vamos falar dela agora. Primeiro você entenda que o triângulo retângulo ele tem um dos ângulos igual a 90 graus. E quando esse lado aqui passa um pouco para a esquerda da sua tela, a gente chega nesse triângulo, que é o triângulo obtusângulo.
Ou seja, é o triângulo que tem a medida de um dos ângulos maior do que 90 graus, certo? Então, esse é chamado de triângulo obtusângulo. Claro que, né, nos estudos que você for fazer, nas provas do Enem que você for fazer, geralmente é raro ele pedir o nome desse triângulo, certo? Então, é só por questão de conhecimento dos tipos de triângulo que a gente tem, que a gente está estudando isso aí, certo? Mas tenha em mente que o triângulo obtusângulo é aquele triângulo que um dos lados, aliás, que um dos ângulos é maior do que 90 graus. Ok? Alguma dúvida, gente, até aqui? Fica à vontade para falar. Eu vi que o Fábio ligou o microfone, pode falar, Fábio. Não, não, até o momento nenhum dúvida não. Tranquilo, né? Beleza. Qualquer momento pode interromper que a gente vai tirar suas dúvidas. E aí, gente, seguindo para o próximo triângulo, que é o acutângulo, é o triângulo que tem a medida dos seus ângulos internos menor do que 90 graus. Está menor do que 90 graus. Vamos supor, deixa eu pegar aqui um espaçozinho aqui, pronto. A definição de ângulo, gente, a gente viu naquelas aulas, nas aulas anteriores, é a abertura entre dois segmentos de reta. Geralmente essa reta ela começa a abertura por aqui, ó. Vou colocar uma corzinha aqui melhor. Ó, aqui é o ângulo zero. E daí você vai, esse segmento vai se abrindo, né? Vai abrindo aí o segmento. Aí chega nesse ponto aqui que é 90 graus. Você vai ver isso, né? Ou já viu no nono ano, quando estava estudando aí o plano cartesiano. Né? Então você tem aqui 90 graus. Quando vai passando, ó, você tem ângulos maiores que 90 graus, que vai gerar o triângulo que a gente já estudou, que é o obtusângulo. E quando ele está nessa linha, nesse intervalo aqui, ó, daqui para baixo, ele forma o tipo de triângulo chamado de acutângulo, né? Já que todos os ângulos que são menores, né, de 90 graus, eles são chamados de ângulos agudos. Então, daí vem também a característica do triângulo acutângulo, certo? Que é um triângulo também que a gente não vai se preocupar muito com ele, é só para termos de conhecimento aí dos tipos de triângulo. E daí, voltando para o nosso triângulo de referência da nossa aula de hoje, para encontrar a nossa área, a gente tem o triângulo retângulo, certo? Eu quase não deixei espaço aqui na tela, mas eu vou fazer aqui, ó, um retângulo e eu pergunto quem lembra aí da área do retângulo, hein? Que a gente estudou naquelas aulas passadas aí, antes de fazer a avaliação bimestral. A área do nosso retângulo, ela é dada como? Aqui tem uma base e aqui era a altura. Então, a área desse retângulo aqui seria base vezes altura. E daí, como eu disse a vocês, o nosso triângulo retângulo, ele, ele é uma derivação, ele surge da figura de um retângulo. Imagina aqui, quando eu corto esse retângulo aqui na diagonal, vamos supor que isso aqui, esse desenho está perfeito, né? Eu corto esse triângulo na diagonal, eu acabo dividindo, aliás, o retângulo, eu acabo dividindo esse retângulo em duas partes iguais. Em outras palavras, eu divido esse retângulo ao meio, pela metade, certo? E quando eu faço isso, eu vou formar dois triângulos. Ó, essa parte representa um triângulo e essa outra aqui, outro triângulo. Eu dividi o retângulo, na verdade, em dois triângulos, que foi formado aí o triângulo retângulo. Logicamente, eu posso dizer o seguinte, que a área do nosso retângulo, que é essa aqui, quando eu faço essa divisão, né, divido por 2, automaticamente eu vou obter a nossa área do
triângulo. É daí que surge essa área do triângulo. É a área que a gente utiliza na maioria dos triângulos, né, que solicita nos exercícios para calcular a área, certo? Então, essa fórmula vem justamente daí. E é nela que a gente vai fixar nossos estudos. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor de entender. Certo? Então, essa área aqui, ó, eu estou acabando de destacar, ela é a nossa área do triângulo. Pode estar surgindo a pergunta, vocês dizendo o seguinte: área de qual triângulo, professor? Ah, ela serve para todos. É uma fórmula geral aí que serve para todos os triângulos. Basta você saber o valor da base e da altura que você consegue encontrar a área, né? E a área, como eu já falei, são a composição de quadradinhos de 1 centímetro que forma toda, que preenche toda a figura, certo? É uma maneira de fácil entendimento aí para vocês definirem o que é área, certo? Então, a área do triângulo ela é definida por essa forma que a gente acabou de destacar, onde o A representa a área, o B representa a base e o H representa a altura, certo? Outra coisa que a gente sempre caminha junto com a área é o perímetro. E o perímetro a gente já sabe que é a soma de todos os lados que tem na figura. Não existe perímetro somente para o triângulo, existe para o quadrado, para o retângulo, para todas as outras figuras geométricas. Inclusive para o círculo, que a gente vai estudar nas próximas aulas. Ok? Então a gente tem aí a forma do perímetro, que é a soma de todos os lados. Basta você saber quanto vale cada lado desse aqui da figura, que você somando tudo está encontrando o perímetro. Ok? Então, fala principal da aula de hoje, estamos falando aí, estamos enfatizando aí a área do triângulo. É importante que vocês anotem isso. A área do triângulo, como é que faz, como é que ela está representada. Então, é bom vocês anotarem isso aí. Perímetro. Como é que a gente calcula o perímetro? É bom também saber sobre isso aí. Quando eu pedi, gente, as anotações a vocês, era justamente isso que eu queria. Que vocês lessem o conteúdo, certo? E a partir dele vocês tirassem as partes que vocês julgavam, né, ser mais importante, né? O que é importante nesse estudo? A área do triângulo e o perímetro. Os tipos de triângulo, no decorrer dos exercícios, a gente vai se familiarizando com ele, certo? Mas não seria uma coisa ideal para você estar martelando em cima desses estudos. Mas a área do triângulo e o perímetro, sim, certo? No estudo sobre os triângulos, gente, também tem outras formas para calcular a área, certo? Tem várias aí, eu acho que pelo menos umas 8, certo? Para você conseguir calcular a área. Mas a mais usual é essa que eu estou mostrando a vocês. E outra que veio no livro de vocês, né? Que já que eu falei de livro, gente, conversei com a Ozinete hoje, né? A vice-diretora, ela disse que vocês já podem pegar o livro de matemática, que é o livro que a gente está usando, a partir de quarta-feira, certo? Então, lá na escola, tem muito livro lá, você pega o livro de matemática, porque facilita demais o nosso estudo aqui, já que eu estou usando ele, certo? Então, só abrir esse parênteses para vocês ficarem sabendo dessa notícia. Mas aí, voltando, gente, a gente sabe, Evelyn, não é que é obrigatório, é que é necessário, sabe? É importante que vocês peguem o livro de matemática para estudar, entendeu? Porque está lá só acumulando espaço na escola, provavelmente, né? E o livro, gente, é uma coisa que
a escola adquiriu, né, recebeu, na verdade, para distribuir com vocês, certo? Então é interessante que vocês vão atrás desses livros. Voltando aqui para a nossa aula, anotem aí, né, a área, né, que a gente já falou, e outra área que eu vou falar aqui, gente, importante também, veio no livro de vocês, ela é chamada de Teorema de Herão, na verdade, também conhecida como Fórmula de Heron. Estou gravando, viu, Cis? Essa aula e provavelmente eu vou postar depois, né, lá na nossa playlist. Então, essa fórmula aqui, na verdade, é o teorema, né, a fórmula de Heron, ela está relacionada com a área do triângulo também. Essa aqui, juntamente com essa outra aqui, são as que a gente mais utiliza. Por que, professor? Essa aqui é importante. Porque, ó, primeiro, essa aqui, esse S, está representando a área. Vai, Antônio. Certo? Esse S representa a área. O P, gente, a gente já conhece, né? O P, ele é o perímetro, mas nesse caso aqui é um P pequeno, P minúsculo. Então, ele é chamado de semiperímetro. Se é semi, é a metade do perímetro, certo? Entenda dessa forma aí. Semiperímetro é você calcular o perímetro e depois dividir por 2. Na fórmula, esse A, esse B e esse C que aparece, ó, A, B e C, que aparece aqui na fórmula, na verdade, é os lados, né, do triângulo. Ó, estou circulando aqui em cima um triângulo. A, B e C são os lados. Então, na verdade, você precisa, para calcular essa área do triângulo, usando essa fórmula, né, a fórmula de Heron, você só precisa saber a medida dos lados. Partindo dela, você consegue encontrar aí a área, certo? Então, você tem duas opções aí para calcular a área do triângulo. Você pode usar a fórmula de Heron, que só precisa dos lados de um triângulo, e pode utilizar essa, que precisa da base e altura. Semiperímetro, Fábio, na verdade, ele é a metade do perímetro. Então, o que é um perímetro? É a soma de todos os lados. Então, semiperímetro é você pegar esse perímetro e dividir por 2. É pegar o resultado e dividir por 2. É boa tarde, Pedro. Pedro acabou de entrar. Entendido? Quando a gente for fazer aqui os exercícios, vocês vão ver aí como é que vai funcionar, certo? E no próximo slide a gente já vai começar a entender isso aí, certo? Eu acredito que eu vou aqui, gente, o próximo slide, só falar do triângulo equilátero, que a gente disse que era um triângulo especial, ele também tem uma área, né, específica, né? Não quer dizer que a área geral, gente, que é base vezes a altura dividido por 2, não quer dizer que essa área não serve para ele. Serve sim, viu? Serve sim. Essa área serve tranquilo para esse triângulo. Mas, em muitos casos, você geralmente tem nos exercícios o valor do lado desse triângulo. É característica dos exercícios falar o lado do triângulo equilátero, né? Já que falando um lado só, você consegue encontrar todos os outros lados desse triângulo, certo? Então, por isso foi destacado, né, ele e a fórmula, né, que ele representa, que na verdade essa fórmula é encontrada aí pelo Teorema de Pitágoras, certo? Não vem o caso a gente falar agora, para não misturar os conteúdos, mas se quiser usar a área para esse triângulo equilátero, para o triângulo equilátero, você só precisa do valor do lado, certo? A fórmula vai ser raiz de 3 sobre 4 vezes o lado ao quadrado, certo? Professor, mas se eu quiser usar essa, posso? Pode, desde que você saiba o valor da base e da altura, você pode usar tranquilo.
Professor, eu quero usar a fórmula de Heron. Eu vou substituir, gente. Vamos, para você não ficar misturando as coisas. Esse S de Heron, vamos deixar a área mesmo, certo? Então, a outra área, né, do triângulo, você pode escrever assim, ó. Semiperímetro multiplicado por semiperímetro menos o valor de um lado, lado A, semiperímetro menos o valor do outro lado, vezes semiperímetro menos o valor do outro lado. Essa também vai calcular a área de um. Vou dar área aqui. Como eu estava falando, semiperímetro, semiperímetro menos um lado, vezes semiperímetro menos o outro lado, semiperímetro menos o outro lado, certo? Agora, cuidado, cuidado. Esse pezinho aqui, ó, é o nosso semiperímetro, certo? Cuidado. O que é que significa, professor? Que o pezinho minúsculo, na verdade, ele é a soma do, aliás, é o valor do perímetro dividido por 2, certo? A gente vai ver uma questão falando disso aí e vocês vão entender melhor, que é no próximo slide, né? A gente tem ainda 10 minutos, mas aí dá para a gente fazer pelo menos essa questão hoje. Essa questão é do Enem, gente, a gente vai deixar para a próxima aula, certo? Vamos pular aqui para a número 2, que vai falar justamente dessa fórmula que a gente acabou de estudar. Eu acredito que ela vai ser importante para que vocês venham aprender, né? Memorizar essa fórmula. Olha o que ele diz aqui, ó. Calcule, calcule a área, ele está querendo a área do triângulo ABC. Sabendo que, olha só, AB mede 8, AC mede 9 e BC mede 7. Professor, não entendi. Olha só, o que é que significa esse AB, BC, AC? O que é que significa? Olha só, se você olhar AB aqui, gente, é esse pedaço. Na verdade, esse AB está representando um lado, né? Um lado do triângulo. Então, a gente tem aqui 8 centímetros, certo? AC, quem é AC? Esse pedaço aqui, ó, esse lado, que mede quanto? 9 centímetros. E BC é esse outro lado, que mede 7 centímetros. Aí eu pergunto a você, e pode ser sincero para responder. Qual fórmula você acha mais adequada? Deixa eu colocar elas aqui. Base vezes altura dividido por 2, ou a fórmula de Heron, que é a área também, calcula a área, que é semiperímetro vezes semiperímetro menos um lado, semiperímetro menos o outro lado, vezes semiperímetro menos o outro lado. Você acha que a gente vai calcular a área facilmente usando a fórmula 1 ou a fórmula 2? Quem vai ser o primeiro corajoso aí, que vai me ajudar nessa questão? E aí, Antônio? Fábio? Isa?
Pedro. Alguém aí? Vamos calcular a área, né, dessa figura, desse triângulo. E aí eu perguntei qual a forma mais adequada. Acho que a 2, Gabriela colocou aqui. Por que, Gabriela? Você teria uma explicação? Pode dizer, viu? Que a gente tá para aprender mesmo. Não só acho. Beleza. Olha só, gente. Eu disse a vocês na fórmula de Heron, vocês só precisariam dos lados do triângulo para encontrar a área. Né? Você precisa do lado A, lado B e do lado C. Nessa aqui, na fórmula geral, que é base vezes altura dividido por 2, você tem a base. Tá? Aqui é a base. Mas a altura, que é esse segmentozinho aqui, ele não deu valor. Então você vai martelar, quebrar a cabeça todinho, não vai conseguir encontrar o valor nenhum para a área usando essa fórmula 1 aqui, certo? Mas já na outra, na fórmula de Heron, você vai, por quê? Porque você tem o valor de todos os lados. Então vamos por etapa. Acompanhe comigo o raciocínio aqui, viu? Olha só. A fórmula de Heron, ela primeiro ela precisa do semiperímetro. O semiperímetro é o pezinho pequeno, que vai depender do valor do perímetro dividido por 2, né? Bem sugestivo, semiperímetro, quer dizer que o perímetro, o valor dele dividido por 2. Então você vai ter o perímetro, que é a soma de todos os lados, ou seja, AB mais C, dividido por 2. No nosso triângulo de referência, quem é o valor de A, de B e de C? A gente não especificou, gente, mas a gente pode colocar assim, ó, A, B e C. Ou seja, não vai influenciar nada, né? Já que é uma soma. 9 mais 8 mais 7. Então, o que é que a gente faz aqui? Divide por 2. O resultado aqui vai ser 9 mais 9, 17. 17 mais 3, mais 7, vai ficar 24. Dividido por 2. Logo, nosso semi-perímetro, 24 dividido por 2 vai dar 12. Então, encontrei o valor que eu estou querendo para a nossa fórmula, né, da área do triângulo. Então, vamos começar a substituir, gente. Ó, a área é igual a raiz quadrada de quem? Do semiperímetro que a gente encontrou aqui, que é 12. Então, se tiver esse pezinho agora, a gente vai colocar 12. Fica 12, que multiplica, abre o parênteses, aí 12 novamente, menos o A. Quem é o A? 9. Aí vezes, abre o parênteses, vai ficar 12, menos o B. O B é 7. Aqui. Fecha parênteses, multiplica por 12 menos o C. O C é 8. Tudo isso, gente, é dentro da raiz, viu? Agora vamos começar a fazer as contas. A é igual a raiz de... Aí eu tenho aqui 12 que multiplica. Primeiro eu resolvo dentro do parênteses, né, gente? Vamos lembrar lá do sexto ano. E primeiro a gente resolve o que tem dentro do parênteses. E 12 menos 9 resulta em 3. Aí vezes 12 menos 7 vai dar quanto? 5, né? E 12 É. menos 8. Oi? Não, só tinha afirmado.
12 menos 8, 4. Pronto. Olha só como ficou a fórmula. Bem pequenininha, bem enxuta, e agora você já consegue encontrar o resultado, né? Tem um detalhezinho aqui, gente, que vocês precisam observar. Ó, para encontrar o valor da raiz quadrada, você pode multiplicar todo mundo aqui e depois usar aquele truque ninja, se fosse o caso, né, que a gente aprendeu aí nas primeiras aulas, ou ainda o método da fatoração. Eu digo a vocês o seguinte: quando o número está multiplicando assim, já está fragmentado, você já consegue identificar aqui que existe números primos, ó, que é o caso do 3 e do 5. Você usa a mesma arma que ela está usando aí. Ou seja, pega o 12, fatora, né? Ou seja, 12 é par, pode dividir por 2, vai dar 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 vai dar 1. Essa fatoração que a gente aprende lá no ensino fundamental, né? Por volta aí do 7º, 8º ano. Então, fica aqui, ó. 2, 2 e 3. Ou seja, o número 12 eu posso representar pela multiplicação de 2 vezes 2 vezes 3. Vamos guardar isso aqui. E o 4, professor? O 4 pode ser representado como? Por 2 vezes 2. Então, vamos fazer isso, ó, porque quando a gente faz essa distribuição, essa decomposição, a gente encontra, na verdade, números primos, já que já tem 2 aqui, ó, números primos. Certo? E aí você vai entender o porquê dessa, dessa característica aí, desse procedimento que a gente fez. Olha só. Você agora vai ter área, né? Agora a gente está usando só a matemática para resolver. No lugar do 12, você fatorou aqui, ficou 2 vezes 2 vezes 3. Então, eu vou colocar no lugar do 12, 2 vezes 2 vezes 3. Certo? Aí acompanha aqui o 3, né? Multiplica pelo 3, multiplica pelo 5. E quando chega a vez do 4, a gente pode colocar 2 vezes 2. Pronto, agora dentro da nossa raiz quadrada tem somente números primos, né? Só lembrando, abrindo parênteses, números primos é aquele número que só pode ser dividido por um e por ele mesmo, ou seja, ele só tem apenas dois divisores. Quando a gente transforma todo mundo em números primos, a gente agora, ó, mata a charada. Não é raiz quadrada? Então você pode juntar os números que estão aqui dentro, ó, de 2 em 2, ou seja, 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 elevado a 2, vezes 3 vezes 3, ó, é a mesma coisa do que 3 elevado a 2 potências. O 5 está sozinho, vai continuar só. E o 2 vezes 2 eu posso colocar 2 elevado a 2. Gente, isso aqui a gente agora pode utilizar. Poderia. Sim, Pode Fábio? continuar. Poderia juntar os 4 e 2, no caso ficaria 2 elevado a 4, não? Poderia, mas aí, estrategicamente, como é raiz quadrada, o que é que a gente faz? Junta de 2 em 2. Por quê? Porque Ah, existe, entendi. existe a propriedade aí da raiz quadrada que a gente pode simplificar, ó, esse 2, o índice da raiz aqui, que também é 2. A gente não coloca porque o nome dela já é raiz quadrada, entendeu? Então, posso simplificar esse 2 aqui, ó, com esse índice da raiz que é 2. Esse aqui também, ó, posso simplificar. Quantas vezes aparecer na multiplicação essa dupla, né, eu posso simplificar. Aqui também, ó. Então, todos esses que eu cortei o expoente, o que é que vai acontecer com ele? Vou escrever aqui o resultado, viu? Olha só. Cortei o 2 elevado a 2. Então, vai ficar somente o 2. Esse 2 vai ficar fora da raiz. Por quê? Porque eu cortei o expoente usando a propriedade. Então, vai ficar 2 fora. Vai ficar o 3 fora também. O outro 2 que está aqui no final vai ficar fora também. E só vai ficar dentro da raiz somente quem? O 5, que eu não consegui, ele não tinha aí característica para aplicar a propriedade. Então, qual o resultado final disso aqui? 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. 12 raiz de 5.
certo? Deixa eu ajeitar isso aqui, que está meio bagunçado, só para vocês entenderem, tirar o print aí se quiser. Vai sair. Pronto, aqui já dá. Ó, a área vai ser igual a 2 vezes 3 vezes 2 raiz de 5. E o resultado final é só fazer a multiplicação. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2 deu 12. Raiz de 5. Eu só quer dizer que não precisa encontrar o valor da raiz de 5 não, né? Precisa não. Por quê? Porque a raiz de 5 não é exata. A não ser que ele faça, o examinador, ou seja, o que fez o exercício, que programou o exercício, ele diga que considere raiz de 5 a um certo valor. Aí você vai substituir. Como a gente fez na avaliação bimestral, substituindo ali o valor da raiz de 3. Mas se não pedir, então você deixa aí a raiz de 5 indicada como ficou aí nesse resultado, certo? Não esqueça, ó, é área, a gente está calculando área, tá. Qual a unidade de medida? Centímetro. Então, no final, você coloca centímetros quadrados. Essa é a resposta aí da nossa questão. Ficou dúvida, gente? Não. Na próxima aula, quando a gente for iniciar, antes de responder os outros exercícios, eu vou trazer mais uns dois desses aí, para a gente fixar essa fórmula que eu acredito que é uma fórmula que não estava tão conhecida por vocês, certo? Então, são 3 horas, né? Vocês vão entrar em outra aula. Eu agradeço demais a presença de vocês e até a próxima aula.